Jesus abençoe a todos. Jesus quer te salvar. Só a Bíblia diz que somos pecadores. Se não se arrependerem, todos vocês perecerão. O mundo corre o risco de ser exterminado, mas o mundo quer a paz e diz que é Deus que não quer. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. O mundo diz que Deus impõe regras e fardos pesados para sufocar a humanidade. E é por isso que diz ser necessário abolir a Bíblia, quer negar a Deus e diz: não queremos que este homem seja nosso rei. O mundo não quer Jesus. Mas a Bíblia é o único livro que resolve este problema por completo. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, para dar a solução ao problema do pecado. Moisés explica a causa do pecado que entrou no mundo, a queda do homem. A Bíblia começa a dizer que fomos criados na imagem de Deus. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas quando o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual proibi de comer? O homem desobedeceu e morreu. O Senhor Deus tinha ordenado ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E depois o filho matou outro filho. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Por várias vezes, Deus queria exterminar tudo para recomeçar a humanidade. Deus disse a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés respondeu: ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mais uma vez, Deus deu uma chance para a humanidade. Mas, mais uma vez, os homens contrariaram a Deus. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Quando Deus ajunta o povo em torno da cidade preparada para santificar o povo, Deus muda a história de novo. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Porque de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Mais uma vez, Deus deu uma chance para o povo. Estavam reunidos de novo com o mesmo propósito. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Somente a Bíblia nos ensina que somos pecadores. É a Bíblia que nos faz entender a salvação. O pecado mata. Tudo que faz afastar de Deus é pecado. Mas Deus prepara a salvação por completo. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ore comigo. Diga: Jesus, eu te amo. Como filha de Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dos mortos, venceu a morte, me livrou do diabo e me aceitou como filha de Deus. Eu te peço o seu melhor presente, o Espírito Santo, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, eu te peço ser salva, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.